Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Passemos agora a considerar os defeitos. Existe um momento decisivo na vida espiritual, em que tomamos consciência de que precisamos crescer, amadurecer, melhorar. E para isso é preciso dar um passo inevitável: conhecer os próprios defeitos. Os defeitos morais não são como as limitações, que nos moldam e nos acompanham como parte do nosso ser. Os defeitos são falhas. Eu diria que são como sulcos escavados no nosso caráter pelos nossos maus hábitos, pela preguiça, pelo orgulho, pela sensualidade, pela ira, etc. O mais preocupante é que muitas vezes nós não vemos os nossos defeitos. E pior ainda, nem queremos vê-los. Vivemos numa época em que se exalta muita autenticidade, mas que se despreza a autocrítica, né? Eu quero ser autêntico, eu quero ser o mesmo, mas você pode ser melhor, né? E a verdadeira liberdade exige a responsabilidade sobre o que nós somos. E quantas vezes nos definimos por pessoas boas, porque nós temos boas intenções, mas às vezes faltam atitudes concretas. Achamos que somos bons porque não desejamos o mal para ninguém. Mas isso é muito pouco. Não basta não fazer o mal. É preciso cultivar o bem. E para isso é necessário saber o que nos impede de amar com liberdade. Então, conhecer os próprios defeitos é como acender uma luz numa sala que estava escura. A princípio a luz pode incomodar. A poeira aparece, os cantos negligenciados se revelam, mas sem luz, nada pode ser arrumado. A alma deixada na penumbra, né, do comodismo se enche de entulhos, né, que tem seus nomes, né, impaciência, orgulho, preguiça, vaidade, frieza, desordem interior. E o mais surpreendente é que muitas vezes nós não enxergamos aquilo que está evidente para os outros. Quem convive conosco sabe. A mãe sabe, a esposa sabe, os filhos sentem, às vezes não sabem classificar, mas sentem, os colegas percebem, mas nós entramos na defensiva, sempre com muitas boas razões, e não queremos ver os nossos defeitos. Há uma citação de Pascal certeira, né, como uma flecha no centro da alma. É um mal ter tantos defeitos, mas é ainda um mal maior estar cheio deles e não querer reconhecê-los, pois é ajuntar-lhes ainda o de uma ilusão voluntária. Essa ilusão voluntária é mais comum do que imaginamos. Criamos um personagem, uma imagem idealizada de nós mesmos. Eu sou sensato, eu sou muito esforçado, eu sou justo, eu sou trabalhador. E quando alguém ameaça essa imagem, reagimos com ressentimento. O orgulho se veste de sensibilidade, a preguiça se disfarça de cansaço, o egoísmo assume o nome de autocuidado. Se eu não me cuidar, quem vai me cuidar, né?
E o autoconhecimento verdadeiro começa quando deixamos de proteger a nossa imagem e começamos a cuidar realmente da nossa alma, né? Tirando os nossos defeitos. Né? Às vezes preferimos a ilusão que tranquiliza do que a verdade que purifica, que salva. Então, mas esse passo exige coragem. Porque reconhecer um defeito não é simplesmente dizer eu sou impaciente, mas significa dizer essa impaciência tem ferido muitas pessoas, principalmente aquelas que eu mais amo. Ela me afasta de Deus e eu preciso mudar. Né? Precisa chegar nesse ponto. Não será sou impaciente, acabou. Então, agora o verdadeiro exame de consciência não é uma análise psicológica. Quer dizer, é um ato de amor. Olhar com os olhos de Deus e ver o que Deus deseja de nós, como podemos corresponder ao seu amor. É dizer para o Senhor, eu quero amar melhor. Mostra o que me impede de amar. Só assim é possível restaurar o que está desgastado, corrigir o que está torto e acender o que se apagou. Assim como fizemos na outra meditação uma distinção, né, entre limitação, fraqueza e dificuldades, eu queria fazer uma distinção aqui que poucas pessoas fazem, entre defeitos e pecados. As pessoas confundem muito, não é a mesma coisa. O pecado é um ato, o defeito é a raiz. O pecado é um gesto, é uma ação concreta, fruto de uma escolha livre que contradiz o amor de Deus e o bem que deveríamos praticar. Mas é algo que a gente pode apontar no tempo. Naquele momento eu menti. Naquela conversa eu julguei. Naquele silêncio eu me omiti. São fatos bem concretos. O defeito não é um fato concreto, não é uma ação concreta, mas é uma tendência constante que nos leva a pecar. Mesmo que alguma vez não se manifeste num ato exterior. Então, é a raiz que alimenta muitas das nossas decisões desordenadas e dos nossos pecados. Veja, alguém pode não cometer um pecado grave de inveja, mas cultiva uma atitude constante de comparação, né? de ressentimento, de tristeza diante do bem alheio. Isso está presente, a inveja está ali. Né? Posso contar algo até pessoal, hoje eu fui fazer um pouquinho de academia, né? Para que a gente precisa fazer um pouquinho de esporte também. Aí quando eu vi, eu estava olhando para a televisão. Aí eu falei, não tem nada para ver na televisão. Não, era um programa bem frívolo, assim, não era nada pecaminoso, mas era frívolo. Ana Maria Braga, essas coisas, né? Aí quando eu vejo, estou olhando de novo. Eu falei, o que você está olhando para lá? Pode ser curioso. Né? A gente tem que reconhecer, eu tenho a tendência à curiosidade. Né? Então a gente precisa reconhecer, eu tenho essa tendência ainda. E mesmo que não tenha nenhum pecado nisso, mas às vezes aquilo pode gerar um pecado. A curiosidade, se não é bem cuidada, pode gerar pecados. O outro pode não agredir verbalmente, mas carrega dentro de si uma irritação silenciosa que está pronta a transbordar, e às vezes transborda. Aí sim transborda num pecado. O outro pode não ser externamente desonesto, mas está habituado a pequenas omissões, disfarces, justificativas enganosas para não trabalhar. Então, esses exemplos não são pecados mortais, nenhum deles, mas são sinais de que uma alma precisa ser trabalhada, precisa ser purificada, precisa de um combate. Ao contrário do pecado, o defeito não desaparece com a confissão sacramental. Quer dizer, eu me confesso, o pecado que eu tinha desaparece. Deus perdoa, termina a culpa e apaga o pecado.
Mas o defeito não. Às vezes o defeito exige muitos anos de confissão naquele campo para ele ser arrancado, né? Muita graça de Deus, que a confissão frequente vai nos dando essa graça, mas não é numa vez só que ocorre. Então, o defeito normalmente é vencido com perseverança. Bem, eu queria nessa meditação aprofundar nos 7 pecados capitais. O que são pecados capitais? Não são pecados, o nome engana, né? Os 7 pecados capitais são defeitos. Por que chamam então pecados capitais? Em latim, captis, é cabeça. Então, são pecados capitais porque elas são as cabeças dos pecados. Ali que se gera os pecados, né? E a igreja, tradicionalmente, de uma maneira sábia, disse que existem 7 vícios de comportamento ou pecados capitais, defeitos, né? E vamos ver um por um, se me permite, brevemente, né? Só dar uma pincelada em cada um deles, né? A soberba, que é a raiz de todos os outros defeitos. Qualquer pessoa que tem um defeito tem por amor próprio desordenado. O que é soberba? Exaltação de si mesmo, às vezes até acima de Deus e dos outros. Então, ela não se expressa apenas numa arrogância declarada, mas na sutileza da autossuficiência, da busca constante por reconhecimento, da resistência em pedir ajuda, da recusa em admitir seus erros e pedir desculpas. Às vezes, né, atendendo as senhoras, elas me dizem: padre, meu marido nunca pede desculpas, ele nunca está errado. Né? Falei, que triste, né? Todo mundo erra, por que eu vou pedir desculpas? Por soberba. E a soberba é difícil de ser detectada, às vezes se disfarça de virtude. Eu sou perseverante. Não, você é teimoso por soberba, né? Eu sou firme. Não, você é inflexível, né? Então, é uma superioridade que a pessoa quer mostrar e olha para os outros com desprezo. Bem, então a pessoa a soberba não se deixa conduzir porque acha que já sabe, não escuta os outros. Porque se vai contra a sua opinião, a pessoa está errada. Não sabe se colocar no lugar do outro. E a soberba se alimenta até da aparente religiosidade. Vemos naquela parábola que Jesus contava, né? Eu não sou como os demais homens. Eu pago dízimo, eu rezo. E às vezes pago dízimo mesmo, e reza. Mas é um poço de soberba. Então, e a soberba é uma bela fachada, mas que a fundação está rachada. E qualquer hora pode desmoronar a pessoa. A avareza. A avareza não se limita ao apego ao dinheiro. Eu diria que é, antes de tudo, o medo de se doar. É o fechamento do coração ao gesto gratuito. É a tentação de reter, calcular, controlar. Pode aparecer nas finanças, mas também pode aparecer no tempo. Tem gente que é avaro com o seu tempo. O meu tempo é para mim, é o meu tesouro, ninguém mexe nele. No afeto, eu quero todos os afetos para mim, todas as atenções para mim. É uma espécie de avareza. E a pessoa avarenta não se entrega. E se entrega alguma vez, exige retorno. Eu quero compensação. Mede tudo. Tudo tem que ser calculado. Espera gratidão, reconhecimento, reciprocidade. Viva uma vida contabilizada. Eu faço isso, eu quero algo em troca. E no casamento, esse defeito se revela na escassez de carinho, na resistência em ceder, na rigidez em ajudar, nos ciúmes com os bens, e etc.
Então, a pessoa avarenta não experimenta o gosto da generosidade, que é imenso, né? Há mais alegria em dar do que em receber. A luxúria. A luxúria é o vício do olhar e do corpo que perdeu o sentido do amor. É a busca do prazer desvinculado da entrega no casamento. E a luxúria transforma o outro em objeto. Objeto de prazer, objeto de afeto. E a relação conjugal é o momento do seu prazer. E o desejo, enfim, fim em si mesmo. E esse defeito não é apenas uma desordem da carne, né? É uma desordem profunda da alma. Porque o corpo só segue o que a alma comanda. E o coração, quando não ama profundamente, o corpo domina. E a pessoa se animaliza. São Paulo dizia, o homem animal não entende as coisas do espírito. Então, a alma dominada pela luxúria vive inquieta, ansiosa, carente, instável, não sabe esperar, não sabe renunciar, nem purificar o seu desejo. Vive ainda em busca de novidades, até na pornografia, né? Quanto mais a encontra, novidade, menos o satisfaz. Então a castidade não é apenas a virtude que modera os instintos, mas que restaura o amor como dom. É uma doação ao outro. A ira, né? A ira é o descontrole diante de uma contrariedade. Não é apenas uma raiva passageira, mas eu diria que é uma postura agressiva diante da vida. É a alma que julga, que grita, que acumula ressentimentos, que exige justiça. Os irados são justiceiros, né? Eu quero justiça, que a justiça seja feita. Né? E a justiça é imediata para tudo. Às vezes a ira não se expressa em gritos, mas em frieza. Há pessoas que não explodem, mas punem com silêncio. Agora ela vai ver só, né? Vou ficar mudo, vou ficar quieto, para mostrar que eu não gostei. É até infantil, né? Mas é isso que acontece. Né? Se guardam mágoas, alimentam ofensas, fecham o rosto, que também é um tipo de ira, ficar com o rosto fechado. E o coração irado vive em prontidão para o combate. Interpreta mal os outros, reage antes de entender, responde sem pensar, parece que está sempre ferido e por isso fere os outros. Então, a ira não tem nada de fortaleza, é uma tremenda fraqueza. A fortaleza está na mansidão, daquela alma que sabe não revidar, sabe esperar e sabe controlar o impulso. A gula. A gula é mais do que comer demais. A gente associa essa gula com comer demais, né? É uma busca desordenada por prazer e conforto. Refúgio do coração imaturo que teme o sacrifício, foge da cruz e se compensa com aquilo que lhe dá alívio, né? Então, a alma dominada pela gula tem uma dificuldade imensa de jejuar, fazer mortificação, mas não só de alimentos, de tudo que existe moderação, que é distração o tempo todo, que é o prazer imediato, não suporto o tédio, não tolero o cansaço sem uma recompensa. Né? Eu estou cansado, então tenho direito de tomar, né, sorvete. Né, essas compensações, quando não compensa em coisas que são imorais. Né? Porque eu estou cansado demais, eu tenho direito a um prazer desordenado. Não tenho direito nenhum. A virtude que é contrária à gula é a temperança, que modela o desejo com elegância. Então, a alma temperante sabe comer com gratidão, dormir com moderação,
né? Distrair-se com equilíbrio. Quantas pessoas hoje em dia não sabem se distrair com equilíbrio? Já são golosos por distração. Inveja. A inveja não grita como a ira, mas ela corrói por dentro. Ela não quer apenas o bem do outro, quer o que o outro tem. Não. Ela se entristece com o bem que o outro tem. É mesquinha a inveja, né? Mas é assim mesmo. Não suporta ver os outros crescendo, sendo amados. E a alma invejosa não descansa, compara-se o tempo todo. Se sente injustiçada, esquecida, ignorada. Interpreta a alegria dos outros como uma ofensa pessoal. Às vezes pode até se alegrar com as quedas dos outros. Tão mesquinho que é a inveja, né? Que o outro se deu mal, aí a pessoa ri, contente. Né? É coisa absurda. E esse vício é devastador na família. Quando tem inveja na família, imagino que não tem inveja da esposa, né? Mas se tem é terrível. Mas se tem de um irmão, também já é terrível, né? Porque impede a amizade sincera, impede a comunhão, né? E a cura para a inveja começa com a gratidão. A alma agradecida deixa de olhar para o que falta e começa a agradecer o que possui, né? A preguiça, preguiça ou assídia, é mais do que falta de vontade, hein? É a rejeição do esforço necessário para amar. É um cansaço interior que paralisa, que inventa desculpas, que evita compromissos. A preguiça não se trata apenas de ficar deitado ou ser improdutivo, né? Há pessoas muito ativas que são profundamente preguiçosas, porque a preguiça é seletiva, né? Basta ver como as pessoas, com um amigo liga à noite, aquele dia que está cansado, vamos jogar um futebol? Vamos! A esposa diz, me ajuda na cozinha? Estou cansado. Ou para jogar futebol, se fosse para jogar futebol, o cansaço não existiria, né? Quer dizer, é seletivo. Tem gente que faz um monte de coisa, mas não faz o que deve. Ou que não faz aquilo que gosta. Aliás, que não gosta, né? Então, é uma resistência. Então, às vezes a pessoa tem preguiça para rezar, para servir, para acolher os outros, né? E vai deixando para depois. Como descobrir os nossos defeitos? Eu queria só alertar que tem 3 pistas para a gente descobrir os nossos defeitos. As reações, as palavras e os frutos na vida dos outros, né? Então, as reações dizem muito mais do que as nossas intenções. As reações são reveladoras, né? Se a primeira reação é levantar a voz, tem uma pessoa irada ali. Ah, que meu tom de voz é alto. Não é bem isso, né? Guardar silêncio e se fechar pode haver um orgulho ferido. Então a reação mostra. Fugir da conversa, adiar a resolução, pode ser preguiça. Se justificar demais é vaidade. E pronto. As reações manifestam quem nós somos. Palavras. As palavras são como espelhos da alma. O próprio Jesus falou: a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, aquilo que dizemos, com quem dizemos, quando dizemos, como dizemos, revela o estado interior do nosso coração. Não é preciso chegar ao grito ou à agressão para que uma palavra esteja desordenada. Basta um tom irônico, a ironia. Basta um comentário venenoso, uma frase que desanima os outros, pessimista. A gente vai conhecendo o que está no coração das pessoas. Há pessoas que nunca falam alto, mas que ferem bastante os outros, né? Que não brigam, mas geram desconforto pela sua crítica, pela forma de sorrir até. Tem gente que sorri e machuca,
né? Porque é um sorriso irônico, é um sorriso que esfria a alma do outro. Então, as palavras, o silêncio também, revelam o nosso mundo interior. As palavras nos denunciam. Por último, os frutos na vida dos outros revelam quem nós somos. Então, por exemplo, quando alguém conversa conosco, sai em paz, ou sai com a alma aflita ou irritada? Eu conheci um diretor espiritual, já falecido, faleceu num acidente de bicicleta, infelizmente, mas que ele atendia várias pessoas, 180 pessoas, no Colégio Romano, lá em Roma. Mas é uma coisa que era impressionante, que todo mundo que saía da sala daquele diretor espiritual saía feliz, saía contente. Né? E eu também saía feliz e contente quando eu falava com ele. Né? Por quê? Porque ele sempre animava, incutia esperança, então a gente saía animado. Será que as pessoas que conversam comigo saem animados? Ou saem aflitos, irritados? Quando falamos de algo sério, despertamos confiança ou medo, receio? Interessante ver qual é a reação dos filhos com relação a vocês. Será que algum filho tem medo do pai? Porque às vezes o pai está dando tanta bronca, né, que o filho fica com medo. Né? Pelo fruto se conhece. Quando corrigimos, o outro se sente amado ou diminuído? O servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, já falamos várias vezes, ele corrigia muito. Mas as pessoas gostavam da correção dele, porque notavam que tinha um carinho por trás. Não era uma correção para diminuir a outra pessoa. A gente percebe quando é para diminuir. Então, pelos frutos a gente conhece. Às vezes, vale a pena, embora exija coragem, perguntar para as pessoas que convivem conosco, né? O que você vê em mim que eu não percebo? Né? Que traço você acha que me impede de amar mais e melhor? Né? Então, às vezes com jovens eu falo isso, eu falo assim, eu não sei como é o defeito dominante. Sempre tem um defeito que domina. Eu falei, pergunta para tua mãe. Né? Tua mãe vai te falar, ou é aquilo que talvez já fala. Meu filho, como você é desordenado? Né? Pergunta para a esposa. Ela já sabe. Né? Então, às vezes ela vai dizer, ainda você pergunta. porque ela vê, está claro, ela já sabe. Né? Não queiramos nos enganar. Vamos recorrer a Nossa Senhora, né? A cheia de graça, que dava tantos frutos bons na vida dos outros, né? Servia, transmitia a paz, consolava o próprio Cristo na cruz, né? Que ela nos ensine a combater os nossos defeitos que nos impedem de amar, para que possamos dar frutos de santidade na nossa vida e na vida dos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por